Bom dia, graça e paz a você que está acompanhando o Devocional Casa da Graça, aqui no canal Acessando a Graça. Nós estamos na série Nova Vida em Cristo. Hoje é 12 de abril, o nosso tema é Em Adão ou em Cristo? E o texto é Romanos capítulo 5, versículo 19, que diz assim: Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos foram feitos justos. Então preste atenção, primeiro ele vai falar sobre aquilo que Adão fez e o que ele fez gerou. Então o que Adão fez foi morrer espiritualmente. Nós sabemos que o conceito de morte espiritual é separação de Deus. Só que Adão estava numa condição, amados, de cabeça de raça, como o primeiro homem, e depois viria a partir dele, depois dele e a partir dele a humanidade inteira. Mas como o primeiro homem, ele tinha um status de autoridade extensiva, de influência extensiva, ou seja, aquilo que aconteceu com ele foi extensivo, acabou respingando, sobrando para toda a humanidade. Adão nasceu como imagem e semelhança de Deus. Ele estava vivo no Espírito, se relacionava com Deus no mesmo patamar espiritual. E um dia Deus apareceu no jardim e disse: Adão, onde estás? Porque ele não estava mais naquela posição. E por ser cabeça de raça, essa separação atribuiu às pessoas o mesmo evento que aconteceu com Adão. Ele morreu espiritualmente, ele perdeu a natureza de filho e ele atribuiu a todos que vieram depois dele essa mesma natureza de morte, essa mesma natureza de separados de Deus. Mas o nosso tema hoje é uma pergunta: em Adão ou em Cristo? Porque nós estamos em Cristo às vezes verbalmente, nós estamos em Cristo nas atitudes, no que diz respeito a frequentar um lugar, a professar uma fé, mas no que diz respeito a como nós nos posicionamos, no que diz respeito a como nós reagimos às coisas, muitas vezes parece que nós ainda estamos debaixo da influência do primeiro Adão. Quando eu digo primeiro Adão, é porque a Bíblia diz que em 1 Coríntios 15 que Jesus veio como segundo Adão. E é claro, amados, que quando a Bíblia diz que Jesus veio como segundo Adão, não está falando sobre aquele Adão que errou, que pecou, mas está falando sobre essa posição que Adão tinha de autoridade extensiva, de que aquilo que ele fizesse respingaria, sobraria, seria extensivo aos que viessem ou que nascessem depois dele. Então Deus enviou Jesus, ele cumpriu as justas exigências da lei, ele foi obediente em tudo. A Bíblia diz que a obediência dele atribuiu justificação, disponibilizou justificação a todos, condicionando apenas a posse dessa posição, a posse dessa justificação, ao crer nele, a ponto de receber, por meio do crer, naquilo que ele fez, na obra que ele fez. Então a única coisa que separa o homem hoje da justificação que Cristo conquistou é se ele já ouviu isso, já creu nisso, ou já recebeu ou rejeitou essas coisas. Você que está nesse ambiente e que professa que já recebeu Jesus, você precisa entender que está debaixo dessa atmosfera, você é tocado, você é influenciado pela mesma natureza que influenciou Cristo. Cristo veio aqui, ele morreu a nossa morte, tanto que ele foi ao inferno, mas o pecado que levou ele ao inferno não foi o pecado dele, foi o meu pecado e o seu pecado. E a Bíblia vai dizer que Jesus veio como o unigênito do Pai, o único Filho de Deus. Mas quando ele ressuscitou, a Bíblia diz que ele ressuscitou como primogênito, e todo mundo sabe que primogênito é o primeiro da família. Então a vida que Cristo herdou quando foi obediente até a morte de cruz, ele transferiu a todos aqueles que por decisão nascessem de novo por crer na obra que ele fez. Então a pergunta está aqui para a gente decidir e romper com qualquer sofismo, com qualquer argumento. Debaixo de qual influência nós estamos? Da de Adão ou da de Cristo? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, vai dizer exatamente isso que eu falei agora sobre a obra de Cristo. Vai dizer assim: Deus tornou o pecado por nós, em nosso favor, em nosso lugar, porque pecado éramos nós, pecadores éramos nós, o pecado estava sobre nós. O que é isso? É uma condição de separado de Deus. E aqui é um princípio substitutivo. A Bíblia vai do cordeiro substitutivo. A Bíblia vai dizer: Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele, por meio dele, por meio da sua obra, nós fôssemos feitos a justiça de Deus, ou a sua justiça. O que isso quer dizer? Está agora diante de Deus como Jesus estava, ou sempre esteve diante de Deus. Jesus se identificou com a nossa condição de separado de Deus por causa do pecado que estava sobre ele, a ponto dele dizer: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu,
por que me desamparaste? Para criar a legalidade de que nós nos identificássemos com Ele e sermos religados a Deus, recebendo essa condição de justiça. Esse texto de 2 Coríntios 5:21 explica de forma muito clara esse princípio substitutivo. Ele se fez morte para nos dar vida. Ele se fez pecado para nos atribuir justificação. Primeiro texto que nós vemos dessa série Nova Vida, lá no dia 9, sobre reinar em vida, ele diz: aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e o dom da justiça. Então a obediência de Cristo disponibilizou essa condição. Está esperando apenas que nós ouçamos sobre ela, por isso que eu e você temos que pregar e a recebamos pelo crer. Isso eu falo para aqueles que não receberam ainda. E para você que disse que já recebeu, precisa entender que se você fez isso, você está debaixo de uma atmosfera de vida, está debaixo de uma atmosfera de justificação, de ausência de culpa, de toda inferioridade ser removida, porque isso é uma posição de justiça em Cristo. O que aconteceu quando Deus ressuscitou Cristo dentre os mortos foi que ele foi devolvido a ele a natureza divina. Por isso que ele é o primeiro de muitos filhos. E igualmente Adão transmitiu uma natureza caída para aqueles que vieram depois dele. Jesus transmite a nós uma natureza erguida, uma natureza levantada, viva no Espírito, aqueles que os recebem por meio da fé. E 2 Pedro capítulo 1, versículo 4 vai dizer isso de forma muito clara. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas para que, por elas, vocês se tornassem co-participantes da natureza divina. Queira as pessoas ou não aceitar essa verdade, a verdade é que quando eu e você recebemos Jesus, nosso espírito humano é recriado e a natureza morta é deixada para trás e se levanta, se ressuscita-se por dentro, uma nova natureza. E nós somos feitos co-participantes da natureza divina. Pergunto novamente para encerrar. Em Adão ou em Cristo? Debaixo de qual influência? Eu estou em Cristo, então eu sou nova criatura. Eu estou em Cristo, então não há condenação. Eu estou em Cristo, então eu sou justiça de Deus na justiça de Cristo Jesus. Amém? Vamos confessar a palavra? Repita assim comigo. Em Adão muitos foram feitos pecadores, mas eu estou em Cristo e fui feito justiça de Deus. Tenho uma nova natureza. Sou co-participante da natureza divina. Aleluia! Compartilhe esse vídeo, seja abençoado praticando essas verdades, faça comentários e eu espero você no vídeo de amanhã, em nome de Jesus.